Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Como é que você passou de ontem? Tudo bem com você? Hoje, dia 24 de julho de 2025, uma quinta-feira maravilhosa. Um dia maravilhoso, único e exclusivo que Deus deu para você viver as maravilhas que Ele tem para cada um de nós. E nós vamos dando então continuidade ao Provérbios, na reta final do Provérbios. Hoje nós vamos ver então, continuando o capítulo 28, o versículo 14. Feliz o homem que está sempre alerta, pois o turrão cai na desgraça. E na outra versão da King James, que eu tenho aqui também, fala assim, ó: bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração cairá no mal. Veja, duas coisas aqui pra gente tirar base, né? O temor, né? Então, bem-aventurado que continuamente teme, e aqui na outra fala: feliz o homem que está sempre alerta. O temor ao Senhor. Lembra que nós dizíamos respeito, reverência, obediência, consciência da presença de Deus. Lembra que Deus, ele é onipotente, onisciente e onisciente. Ele está em todos os lugares, ele vê todas as coisas. Então nós temos que ter consciência da presença dele perto de nós, no nosso meio, todos os momentos. A gente não deixa Deus lá na nossa igreja, não. Ele não está lá dentro, não. Ele vem, ele está conosco. Quando a gente está lá, ele está lá. Quando a gente está aqui em casa ou está no trabalho, ele está aonde você estiver. Então veja, nós temos que ter consciência da presença e da vontade dele para nós. Então, por esse temor, e é esse temor que nos faz buscar o quê? Sabedoria, vigilância, né? Humildade. Então ele fala assim, ó, estar continuamente, ou seja, todo momento, todo instante. Então nós estamos buscando, né, vigilância, sabedoria, humildade, vai nos afastando das armadilhas do pecado. Porque ele fala assim, ó, veja, né? Num fala assim, ó, que está sempre, né? No caso meu aqui, ele fala assim, ó, feliz o homem que está sempre alerta. E na outra ela fala assim, bem-aventurado o homem que continuamente, né? Então, continuamente teme, está sempre em alerta. Então, não é de vez em quando, né? Então, Jesus nos orientou para que vigiássemos e orássemos. E esse vigiar e orar não é de vez em quando. Isso é continuamente. É todo dia, é todo instante, é todo momento de nossa vida. Para que nós não caiamos em tentação. Tanto é que ele ensinou a rezar o Pai Nosso. Dessa forma, né? E a segunda parte é aquele que endurece, que é turrão. Que é oposto ao quê? Ao temor. Esse é o quê? É negar-se a ouvir, é negar-se a se arrepender, é ser orgulhoso, né? Quem age assim, inevitavelmente vai cair no caminho do mal. Inevitavelmente não vai prosperar. A gente via ontem no versículo 13 que aquele que encobre seus, né? Aquele que encobre seus pecados não prosperará. Aquele que não fala teus pecados não prosperará. Ou seja, aquele que não cuida do seu coração, aquele que endurece o seu coração, ele não vai ter vitória, não vai ter sucesso. Jesus diz em Mateus 24, 12, ele fala assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Veja. Então veja, em todos os segundos de nossa vida, em todos os momentos de nossa vida, fiquemos alerta, fiquemos vigilantes, né? Limpe o seu coração. De rancor e ódio, vá para o perdão e a gratidão. Troque o rancor e o ódio pelo perdão, pela gratidão. Cuide de suas emoções, né? Tenha domínio de si. Cuide das nossas emoções, que as nossas emoções se transformam nas nossas ações.
Versículo 15. Leão rugindo e um urso faminto é um injusto governando um povo fraco. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Aqui ele está dizendo assim, ó, você não tem que ser, acho que era Peter Pan, né? Que roubava dos ricos para dar para os pobres. Era isso que ele fazia? Era ele, né? Acho que é esse, né? Peter Pan. Não lembro muito bem, não. Mas veja, ó, leão rugindo e urso faminto é um injusto governando um povo fraco. Então não seja aqueles que rouba dos ricos para dar para os pobres, e muito menos aquele que rouba dos pobres para se enriquecer, né? Mas sim, busquemos sabedoria, conhecimento e levemos ao pobre em todos os sentidos, né? Pobre em todos os sentidos. Que pobreza é resistência, a gente sabe disso, né? Para quê? Para que a pessoa que realmente seja pobre e também em financeiramente pobre e espiritualmente pobre, para que ele seja uma pessoa que possa ter vida em abundância. Então, muitas vezes nós precisamos dizer não a um sistema escravagista que está aí, que nos leva cada vez mais as pessoas a mendigarem, né? Será que eu estou ajudando ou estou alienando mais a cada vez que eu dou as coisas para que quando as pessoas precisam? Quando as pessoas pedem esmola, quando as pessoas... Será que eu ajudando, dando, sem ensinar nada, eu vou estar ajudando ou vou estar piorando a situação dessa pessoa? Eu vou estar concordando com aquela vida que ela vive ou eu vou estar ajudando ela a se libertar daquela vida que ela vive? Veja, muitas vezes nós precisamos parar para pensar. Porque nós precisamos curar o nosso povo, né? O povo perece por falta de conhecimento. O povo está morrendo por falta de conhecimento. E nós precisamos ser esse povo que ajuda as pessoas a se libertar, a se desalienar, né? A mudar, a criar um novo sistema. Né? Porque mudar o que está aí é meio difícil, mas você tem que criar um novo sistema, criar uma nova forma de fazer com que as pessoas entendam que elas são filhas de Deus, filhos de Deus, amados por Deus, e por isso elas têm que lutar e batalhar para que cada um tenha aquilo que ele busca, né? Para que ele prospere, para que ele tenha aquilo que Deus quer que ele tenha, que é vida em abundância. Jesus disse, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Então, nós precisamos levar as pessoas a pensarem, né? Então, nós estamos tornando o povo mais preguiçoso e mais alienado, ou estou ajudando as pessoas a ser esclarecidas, se libertando? Vejam que lá em Romanos 12:2 fala, gente. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente, para que a gente possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para nós. Veja, esse versículo de Romanos é muito forte, é muito lindo, maravilhoso. Quando a gente entende isso, não vos conformeis, ajude, transforme. Nós precisamos transformar as pessoas. Chega de dar coisa para as pessoas, alienando as pessoas. É só um sistema escravagista que faz isso acontecer, para que as pessoas que estão governando fiquem no poder, porque eles dominam as pessoas que são sem conhecimento. Por isso que ele diz aqui que o leão rugindo e o urso faminto é o injusto governando, porque ele está o quê? O que é uma pessoa, um urso faminto, um leão rugindo? Ele está o quê? Está atrás de presa, está atrás de caça, está atrás de cada vez mais. Eu preciso comer, eu preciso me abastecer. Nem que para isso eu tenha que manter um povo alienado. Então veja, Jesus, ele é muito forte dizendo para a gente que nós precisamos mudar, nós precisamos transformar a nossa mente. E Paulo em Romanos, ele deixa claro isso. Deixa claro isso. Não vos conformeis. E aí em Salmos 128:2 fala aqui do trabalho de vossas mãos.
comerás, e tudo irás bem. É do trabalho de vossas mãos. Nós precisamos ensinar as pessoas a não comer do suor do rosto de outras pessoas. Acho que podia parar por aqui, né? Que já tá bom demais hoje a explicação, não é? Gente, nós precisamos acordar. Despertar. Desperta, ó tu que dormes. Então, eu espero que esses provérbios aqui tenham, assim, servido para que a gente possa cada vez mais estar nos despertando, porque nós estamos dormindo. Eu também estou despertando, e conforme eu estou despertando, eu quero despertar você, né? Para que você possa ter uma vida, aquela vida que Deus nos criou, para a vida que Ele nos criou, para que nós possamos saber o que é bom, perfeito e agradável ao Senhor, para que a gente possa fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável ao Senhor, nos transformando, né? Sendo pessoas novas. Jesus falava muito isso, e Paulo vem reprisando isso em todas as, principalmente em Romanos, ele vem falando isso, beleza? Vamos lá, versículo 16. Chefe insensato, lembrando aqui que está falando bem sobre o que os governos, sobre as pessoas que lideram, porque o versículo do 25 ao 31 vai falar o que? Das condutas dos nobres, dos reis, dos príncipes, né, da época, e hoje dos nossos governantes, querendo ou não, né, são os reis e os príncipes do passado. Chefe insensato multiplica extorsões. Quem odeia o lucro prolonga seus dias. Olha, chefe insensato multiplica extorsões. Quem odeia o lucro prolonga a sua vida. Veja. Aqui ele vem falar, né? Esse versículo, como em outros que já fala, que a gente já viu, né? De um povo que sofre pelo mau governo. É um provérbio que fala aqui de liderança, sabedoria e justiça. E ele apresenta dois tipos de governantes. Um líder sem sabedoria, que é o insensato, né? Falta de entendimento. E que a falta por entendimento, a falta de entendimento faz o quê? Recorre à opressão, né? Aumentando os impostos, sendo autoritário. Isso vai resultar no quê? No sofrimento do povo e a instabilidade do seu governo. E um líder, por outro lado, um líder que odeia o lucro, ou seja, que ele rejeita a ganância. Ele governa com justiça, com integridade, e ele terá o quê? Ele terá um reino estável, um reinado estável e duradouro, né? Então, um líder precisa mais do que autoridade. Ele precisa de sabedoria e princípios. Não basta ter só autoridade, não basta ser só ter autoridade, né? Só mandar e o que o povo cumpra. Não. Precisa ter autoridade e precisa ter sabedoria e princípios, né? Princípios. A ganância destrói as pessoas. A ganância destrói uma nação. Então, liderar bem é servir e não ser servido. E não se servir, né? Então, liderar é servir bem. Versículo 17. O homem culpado de assassinato fugirá até o túmulo, que ninguém tente segurar. Gente, isso aqui, esse provérbio alerta, é um alerta muito grande, muito forte para todos nós, né? Pessoa que comete um homicídio, ele será consumido pela culpa, né, pelo medo, pela consciência que o acusará até a morte. Infelizmente, e eu duvido muito que uma pessoa que comete homicídio contra um outro, ele vai ter paz. Então, olha como nós precisamos ser sensatos, né? Busquemos a sabedoria, pois tem atitudes que matam o ser humano. E ele também alerta, esse versículo, né, esse provérbio é aberto para que a gente não pratique, ou seja, que a gente não pratique o homicídio e nem seja cúmplice, nem seja um acobertador, nem acoberte esse crime. Porque aquele que acoberta o crime, ele fala ali, né? Que ninguém tente segurá-lo. Ou seja, que ninguém tente escondê-lo, que ninguém tente acobertá-lo, né? Não seja conivente. Porque aquele que faz uma vez, aqui, uma vez que a gente volta lá aqui, né? A gente volta lá em Gálatas
5:22, que nós vimos ontem, quais são os frutos do Espírito. E um dos frutos do Espírito é domínio de si. Percebe? Quem tem domínio de si é mais forte do que uma muralha, é mais forte do que uma muralha de uma cidade. Ele sabe o que é controlar as emoções. Veja, a emoção. Começa tudo por uma emoção. Tudo a gente primeiro vê, depois a gente vê as emoções, né? Sente as emoções, e esse sentimento e essas emoções é que nos vai, né, fazer as nossas ações. Então veja, nós precisamos dominar as nossas emoções, porque todas as nossas emoções maltratadas, elas podem levar a um bloqueio emocional, elas podem levar a um homicídio, elas podem levar a tamanhas brutalidades que um ser humano pode cometer contra si e contra os outros. Então, tenhamos o fruto do Espírito. E esse fruto do Espírito, gente, nós precisamos buscar incansavelmente para tê-los. Não é um dia, nem uma hora, nem um minuto, é todos os dias, todos os instantes, todos os momentos de nossa vida. Muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu tenho muitos pensamentos negativos. Você precisa trabalhar as suas emoções, precisa trabalhar a sua mente. Se você tem muitos pensamentos negativos, é porque seus pensamentos estão muito acelerados dentro de você. E quando a gente tem pensamentos muito acelerados, nós gastamos demais a nossa energia. E não demos tempo de pensar coisas positivas. E vem só pensamentos negativos. Então precisamos trabalhar as nossas emoções, limpar as nossas emoções, limpar o nosso coração de rancor, de mágoa, de ressentimento, perdoar cada vez mais, para que a gente possa ter, quanto menos a gente tiver o coração sujo, menos pensamentos negativos vamos ter. Quanto mais pensamentos negativos tivermos, mais é sinal que o nosso coração precisa ser limpado, é sinal que o nosso coração precisa ser, precisamos perdoar, precisamos amar, agradecer. Quanto mais pensamentos negativos tivermos, mais o nosso coração. Esse é um termômetro para saber como é que está o seu coração. 18. Quem vive de modo íntegro será salvo. Quem segue dois caminhos, num dele cairá. É bem isso, né? Não dá para seguir dois caminhos, dois senhores. Não tem como. A gente já viu isso também nos provérbios passados. Daí você sempre vai cair em um. Se você tiver dois caminhos, não adianta. Não dá para você seguir dois senhores. Ou você, né? Ele fala sobre o dinheiro e sobre Deus e o dinheiro, no caso, né? Porque se você tiver com o seu coração no dinheiro, o seu coração não está em Deus. Se o seu coração está em Deus, você pode ter o dinheiro, mas seu coração não vai estar no dinheiro, porque seu coração está em Deus. Então veja, não dá para você servir dois senhores. Aonde está o teu coração? Né? Então, se você segue a dois senhores, você vai se arruinar. Em Apocalipse, em uma das igrejas, as igrejas da Laodiceia, que nós estamos estudando aqui, né? Então, Apocalipse 3,16, Jesus diz assim, na visão que João tem, né? Jesus diz para ele escrever para as igrejas, e quando ele está escrevendo para a Laodiceia, ele diz assim, ó, Jesus diz, ser frio ou quente, né? Seja frio ou quente, morno eu te vomito. Ou seja, ou você é, ou você não é. Não tem meio termo. Ou você é temente a Deus, ou você não é temente a Deus. Não adianta você falar assim, eu sou temente a Deus. Não sou temente a Deus. Não dá pra você ficar no meio termo. Não dá pra servir dois senhores. Porque ou você é frio ou quente, morno da ânsia. Morno eu te vomito, eu quero botar você pra fora. O Apocalipse 3,16, se você quiser ver. Aliás, você deveria ler Apocalipse também. É muito bom o livro, viu? E eu aconselho todo mundo a ler Apocalipse. Porque Apocalipse não é pra ter medo, não. Muito pelo contrário. É para ver a revelação que Jesus, o que vai acontecer nos últimos dias, e que você lendo, você tem condição de quê? De você se prevenir para que tudo aquilo que vai acontecer seja uma revelação para você, só uma revelação. E não seja nada, nenhum motivo de medo, de constrangimento. Deus é tão maravilhoso, tão bonito, tão lindo, que Ele ama tanto seus filhos. E Ele diz ali no Apocalipse que você vai vencer se você seguir o que está escrito ali. Porque o mal não vai vencer. O mal terá o seu destino. Já tem o seu destino. O demônio vai ser exterminado. Ele não pode com Deus.
Então veja, para que você vai continuar seguindo? Para que você vai continuar seguindo as coisas ruins? Volte para Deus, né? Porque só Ele tem a vida eterna. E vamos lá, vamos terminar. 19. Quem cultiva seu campo se saciará de pão, e quem busca ilusões se saciará de miséria. Veja, como é que está seu campo? Como você está cultivando seu campo? Seu campo financeiro, seu campo emocional, seu campo conjugal, o seu campo espiritual, como é que está? Veja, quem busca ilusões não sai do lugar, vive buscando atalhos. Quem vive buscando atalhos vive sem responsabilidade. Essa escolha vai te levar a ser infrutífero, tanto material, quanto moral, quanto espiritual. Né? Ser pobres em todos os sentidos. Quem trabalha com dedicação vai colher os frutos. Quem planta boas sementes vai ter bons resultados. Quem busca facilidade ou anda com preguiçosos acabará na miséria. Cuidado com os ambientes que você frequenta. Gente, esse versículo é muito lindo. E o 20 para a gente terminar hoje. O homem leal receberá muitas bênçãos, mas quem se enriquece rapidamente não ficará impune. Gente, quantos outros versículos, veja quanto a Bíblia fala isso. A Bíblia é o livro dos livros, é maravilhoso, você cresce, você se transforma. Gente, a Bíblia é o manual, é o nosso manual de instrução para a vida. O homem fiel, leal, que não fica esperando, mas que vai à luta, mantendo a fidelidade, a lealdade e o temor ao Senhor. Ele vai ter suas bênçãos, sem dúvidas. Pode demorar, mas ele vai ter. Por quê? Pensa, quando você tem uma semente que você planta, ela demora para nascer, não demora para romper? Por quê? Porque primeiro ela está criando as raízes, para depois ela apontar. Ela não está parada. Então, enquanto você está trabalhando, você está fortificando, você está criando suas raízes. E aí, quando ela está pronta, aí ela vai. Como é que ela vai se sustentar? Não adianta a árvore crescer para cima primeiro para depois criar raiz. Não. Ela cria raiz primeiro para se sustentar, para se fortalecer. E aí depois ela rompe. E esse rompimento é os seus frutos que já vem. E porque ela vai romper, ela vai crescer, depois ela vai florescer e depois que ela vai frutificar. Então, veja, as coisas não vêm de uma hora para outra. Você precisa batalhar. Não adianta você buscar enriquecer rapidamente recorrendo aos meios desonestos, porque com certeza você vai ter consequência. Você não vai ficar impune. Meios desonestos, gente, não leva a nada. Melhor é ser fiel, fazer o que você precisa fazer, porque no tempo certo você vai ter os seus frutos. Você vai colher seus frutos, mesmo que demore, mas seus frutos virão. Agora, se for atrás de ganhos fáceis, de ganhos rápidos, vai se perder no caminho. Tudo é semeadura e colheita. Não dá para você semear hoje e já colher amanhã. Não dá para você começar. É gradativamente, é de glória em glória. É minuto a minuto, é dia a dia. Não queira fazer nada de um dia para o outro para ver resultado. Tudo na nossa vida, porque para ser sólido, para ter raiz, é preciso fazer um pouco a cada dia. E não desanime, né? Não desista no caminho. Muitas vezes a gente fica desanimado, mas não pare. Né? Desanimar, até a gente consegue desanimar de vez em quando, mas desistir jamais. Nosso Deus é um Deus da vida, da prosperidade, do dia a dia. Ele não é um dia que faz nascer hoje e frutificar amanhã. Não. Nasce hoje, vai indo, até eu colher os frutos. Pode ver que tudo que você planta na natureza, você não planta hoje e colhe amanhã. E assim é a nossa vida também. Mas o importante é que a gente plante, porque quanto mais você retarda o plantio, mais demorado será a colheita. Que Deus te abençoe nesse dia, nessa quinta-feira maravilhosa. Que você possa ter muitas bênçãos, que você possa plantar muita semente de bons frutos, de bons resultados. Cuidado com a cobiça, cuidado com a ambição, cuidado com a soberba, para que você não se afaste cada vez mais de Deus. Seja humilde, seja um coração quebrantável, seja um coração perdoador, um coração que agradece tudo aquilo que Deus nos dá, para que a gente possa viver cada vez mais, trabalhando para que essa nossa cabecinha aqui tenha menos pensamentos,
pensamentos acelerados e pensamentos de coisas ruins. Quanto mais próximo de Deus eu estou, menos coisas ruins eu vou fazer, né? Com certeza. E Deus vai nos dando vida, sabedoria e graça. E aí nós vamos crescendo, né? Que Deus abençoe então sua casa, sua família, sua prosperidade, seu lar, né? A sua empresa, o seu trabalho. Agradeça a Deus. Gratidão e perdão sempre. Beijo no coração.